Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante José Maria Pontes e Silva, com o tema Espiritismo, o Começo. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá. Como começou a ideia do Espiritismo que despertou em Kardec o desejo de iniciar as pesquisas que ele começou a realizar em janeiro de 1856 em Paris, na França. Naturalmente, muitas pessoas, principalmente aqueles que ainda não se iniciaram no Espiritismo, naturalmente estão desejosos de saber como surgiu a ideia das chamadas mesas girantes e quais as ideias que Kardec teve e culminou nas atividades que ele desempenhou principalmente durante o ano de 1856, quando então realizou as pesquisas suficientes para lançar o Livro dos Espíritos, que ocorreu em 18 de abril de 1857. Nós sabemos que o Canadá fica próximo dos Estados Unidos da América do Norte, e nesse mapa simples nós temos aqui Nova York, onde há assinalado a cidade de Rochester, e a região de Ontário, no Canadá. Temos o condado de Wayne, na Pensilvânia. Foi aí que se iniciaram toda a movimentação que culminou com o lançamento do Livro dos Espíritos e despertou e fez com que houvesse o despertamento dos interesses de Allan Kardec. Então, no dia 11 de dezembro de 1847, aqui tenho... Em 1847, isso mesmo, John D. Fox desembarca em Hydesville, no condado de Wayne. John D. Fox era protestante, que tinha a sua família, composta de ele, a esposa, e mais 5 irmãs, e um jovem chamado David. Eram, portanto, 6 filhos. As filhas do casal, Margaret Fox, contava 14 anos nessa época, a mais nova, Catherine, 11, se destacaram. Quer dizer, uma tinha 11 anos, a mais jovem, e a outra tinha 14 anos. Catherine e Margaret estavam agora com Lia. Lia, uma mais velha, que vivia na cidade de Rochester, que compõe, portanto, a família de John D. Fox. Um homem honesto, um homem religioso, aquele que sabia muito bem criar os seus filhos, portanto, um grande contribuinte para o desenvolvimento do pensamento espiritualista nos Estados Unidos da América. Esta casa, naturalmente, é a fotografia da própria casa que existia na época, na região em que ele se instalou, na região de Nova York, após a sua chegada do Canadá aos Estados Unidos. Acomodaram-se em uma das casas de madeira daquela povoação. Passaram a ouvir ruídos espaçados atribuídos a roedores, intensificados no dia 31 de março de 1848. Quer dizer, março de 1848. Eles já estavam lá há algum tempo e começaram, portanto, a ouvir esses barulhos que saíam do teto desta casa, das paredes de madeira,
do assoalho, de todos os lugares. Então o pai, que era John D. Fox, apreensivo diante daqueles acontecimentos, e sabendo que a região, por ser inundada, naturalmente tinha muito rato, e talvez os ratos estivessem fazendo alguma movimentação que fez com que surgissem esses barulhos. No entanto, na medida em que o tempo passava, foi verificado que não se tratava de movimentação de ratos. As próprias garotas, as duas mocinhas, perceberam que era algo estranho a tudo aquilo a que elas haviam se habituado. E aí, como eram muito jovens, muito saudáveis, inexperientes, começaram a brincar e formularam, portanto, uma espécie de código que foi colocado em prática e elas tiveram algum proveito com relação a isso. Estabeleceu-se a telegrafia espiritual. Charles B. Rosner era o espírito de um mascate assassinado por Bell, antigo morador da casa, que levou o corpo à adega e no dia seguinte enterrou ali mesmo. O que ocorria, segundo se comenta e o que tem escrito em alguns livros, é de que Charles B. Rosner era um espírito de um mascate que havia aparecido alguns anos atrás, quando a casa era alugada para um outro inquilino que antecedeu, portanto, John D. Fox com as suas filhas e a sua esposa. E o morador chamava-se Bell, antigo morador da casa. E Bell, juntamente, naturalmente, com a sua esposa, ao perceberem a presença do mascate, que eventualmente surgia todos os anos, decidiram assassiná-lo para auferir os benefícios dos recursos que ele vendia em suas malas como ambulante. E esconderam o corpo por baixo do local da adega. E, naturalmente, essas informações foram passadas pela própria entidade espiritual que assimilou a proposta das duas jovens de estabelecerem um contato através de um código que elas criaram, onde, por exemplo, apenas um exemplo, a letra A significava uma batida, a letra B 2 batidas, a letra C 3 batidas e assim por diante. Embora houvesse perda de tempo e dificuldades, elas conseguiram muitas informações dessa entidade espiritual que ali já passou a contar, inclusive, sobre esse acontecimento, sobre o casal que lá vivia e sobre tantas outras coisas que foram respostas dadas às perguntas formuladas por elas, onde elas faziam essas perguntas, fosse verbal ou pelo pensamento. Essa entidade respondia. E isso chamou muita atenção, naturalmente, de John D. Fox. No entanto, era uma espécie de brincadeira daquelas duas meninas. Elas se divertiam com esse acontecimento. Elas não imaginavam de que elas eram portadoras da mediunidade de efeitos físicos e que elas forneciam o ectoplasma, que é uma substância que sai do organismo do médium, que sai do interior das células orgânicas do médium, de uma forma que nós, os espíritas, ainda não conhecemos. Os espíritos nunca revelaram até os dias atuais como esse fenômeno ocorre. Já sabemos muito, porque ocorreram muitas pesquisas depois da morte de Allan Kardec, na Europa, dos intelectuais interessados nas pesquisas espiritistas sobre esse fenômeno. Como haviam bons médiuns e bons pesquisadores, eles pesquisaram ostensivamente. No entanto,
apesar de trazerem muitas informações a respeito do chamado ectoplasma, elemento que é a matéria-prima para a produção dos fenômenos de efeitos físicos, eles muito pouco sabem sobre isso. Agora é evidente que qualquer observador pode perceber de que o ectoplasma é a mistura de substâncias orgânicas do interior da célula de cada um de nós. Todos nós possuímos, todos nós temos o ectoplasma. Ele faz parte das substâncias que compõem as células orgânicas. As organelas, eles estão, naturalmente, o ectoplasma está junto com as organelas de todas as nossas células. Agora, o que é, na verdade, um mistério para nós, para os espíritas e para os estudiosos dos fenômenos espiritistas, é a forma pela qual o médium expele, exterioriza esse ectoplasma. Então, se imagina que o ectoplasma é algo que se desmaterializa no interior da célula orgânica, sai desmaterializado, porém sem ser visto pelos clarividentes ou pelas pessoas, e em dado momento, nas proximidades de cada um dos furos do nosso organismo, uma distância aproximada de meio centímetro ou 1 centímetro, ele se refaz e sai para fora. E aí desempenha a sua função de matéria-prima das materializações, aquelas que se transformam em tecidos, em madeira, enfim, qualquer substância do nosso mundo. Se transformam em elementos orgânicos, daí porque foi possível os pesquisadores como William Crookes, o grande sábio inglês, que utilizando médiuns de grande importância como Florence Cook, conseguiu as materializações mais perfeitas que ocorreram até os dias atuais, as de Kathy King, ou Kate King, que era uma americana que surgia. Então, através da aparição materializada de Kate King, eles conseguiram devassar todas as dúvidas que eles tinham e obterem as respostas, como, por exemplo, eles fizeram exercícios e testes da respiração dessa entidade espiritual e de outras entidades que também se manifestaram e tiraram todas as dúvidas e concluíram, e essas fontes foram suficientes para que as conclusões fossem verdadeiras, de que se tratava de matéria evidentemente produzida pelos espíritos. Por exemplo, o tecido das roupas dos espíritos materializados, analisado por William Crookes, eram tecidos do próprio algodão que existia na época na Europa. As madeixas, portanto, aqueles cabelos muito bonitos do espírito que foi permitido que fossem cortados e guardados para ficarem como comprovação da eficácia da materialização. Quer dizer, e tantos outros exames que foram feitos nos organismos dessas entidades espirituais fizeram com que hoje todos os estudiosos afirmassem de que foram as melhores materializações que ocorreram na Terra. Hoje, o nosso caríssimo André Luiz, ele nos diz que os espíritos aceitam a nossa colaboração no setor de materialização de entidades espirituais, porque percebendo a nossa boa vontade e o nosso interesse, às vezes, em determinados setores onde estão ocorrendo essas materializações, eles simplesmente aceitam a nossa colaboração. Mas, evidentemente, nós, os seres humanos, mesmo nós, os espiritistas,
não estamos ainda preparados para realizar materializações de entidades espirituais, coisa que ocorrerá no futuro, um pouquinho ainda distante, quando estivermos mais preparados, mais instruídos e, portanto, mais familiarizados com os espíritos que se materializam através destas sessões, que são extremamente delicadas e existe um risco imenso de morte, inclusive para o próprio médium. Isso é algo muito sério. E, portanto, nós no Espiritismo, que é uma instituição em evolução, nós teremos uma evolução suficiente e necessária para que venhamos a lidar com as materializações no futuro e, consequentemente, receber inúmeras informações importantes, inúmeras instruções que irão nos auxiliar a todos nós a nos desenvolvermos mais aqui na Terra, aproveitarmos melhor as nossas oportunidades deixadas pela reencarnação. Enfim, somente no futuro um pouco mais distante é que nós estaremos familiarizados e merecedores de lidar com esses fenômenos. Mas foram suficientes para que se tivesse provas da existência do espírito materializado, tá? Da existência do próprio espírito, além do corpo físico, após a morte do seu corpo físico, que era esse o grande objetivo. Se não fosse esse motivo, e um outro motivo que caracteriza a oportunidade que surge numa sessão de materialização, a fim de que alguém que esteja doente possa eventualmente receber uma cura da sua enfermidade, os espíritos, segundo o nosso caríssimo André Luiz, não estariam se materializando como fizeram naqueles tempos passados, logo após 10 ou 12 anos, inicialmente a partir da morte de Allan Kardec, com os grandes pesquisadores da Europa. Bom, vejamos. John D. Fox era pastor da igreja episcopal, metodista. Removeu suas filhas para Rochester. Os espíritos anunciaram grandes mudanças. Os mistérios serão revelados. Então nós tivemos aí, com a aparição dessas entidades espirituais, que tornou-se um hábito daquelas duas irmãs, e mais a Lia, que era uma terceira irmã que vivia em Rochester, que juntou-se a elas, e elas então promoviam as suas viagens pelos Estados Unidos da América, e mais tarde viajaram pela Europa, onde realizavam espetáculos e cobravam, naturalmente, naquele tempo, podia ser cobrado, não existia o espiritismo. Os espíritos nos ensinam de que hoje o médium que trabalha como médium é aquele que serve em qualquer âmbito da mediunidade, seja para a materialização de entidades espirituais, seja para outro tipo de mediunidade, ele tem o dever de dar gratuitamente o resultado do seu trabalho, porque gratuitamente ele recebeu de Deus, ou seja, ele tem um compromisso mediúnico a partir da codificação de Allan Kardec, segundo os espíritos, segundo as orientações espirituais. O médium consciente do seu dever, consciente de que tem uma missão a cumprir com o fator mediunidade que lhe foi atribuído. Durante o período da reencarnação, ele terá essa atribuição de dar gratuitamente o que gratuitamente recebeu. Então, seria um erro hoje, qualquer de nós, os espíritas, tomarmos uma entidade espiritual, como fizeram aquelas moças, e sairmos pelas cidades cobrando importância X ou Y, para que os benefícios oriundos da mediunidade em prática fossem distribuídos para a humanidade. Então, naquele tempo, evidentemente, elas não iriam pagar nenhum tributo, nenhum débito com relação a isso, porque o Espiritismo nem existia ainda. E nós sabemos que
A ignorância e a enfermidade são os dois fatores essenciais que geram atenuantes para todos nós, aqueles que reencarnamos na Terra. Apresentaram-se no Corinthians Hall de Rochester, 20 meses depois, em 14 de novembro. Em uma segunda apresentação, quase foram linchadas. Então essas moças, as três moças, Margaret e as duas irmãs e mais a Lia, que se juntaram as três para realizarem esses espetáculos, elas se apresentaram em novembro, né? No dia 14 de novembro, e lá elas foram quase que linchadas. Por que elas foram quase linchadas? As cidades americanas naquela época já eram repletas de protestantes. Então, os protestantes eram em tão grande quantidade, nós sabemos que até nos dias atuais, o espiritismo sofre muitas consequências se atuar na divulgação nessas cidades americanas. Imaginemos, naquela época, em 1848, em 1850. Então, era muito mais discriminado. Havia uma discriminação imensa. E elas tiveram que fugir porque quase foram linchadas ao darem a demonstração da existência da sobrevivência após a morte do corpo físico. Meses depois, as irmãs Fox mudaram-se para Nova York. Kate, com 25 anos, auge, realizou 388 sessões entre 1861 e 1866. Portanto, depois de alguns anos, elas já haviam tido algumas experiências e se mudaram para Nova York. É lá que elas realizaram essas 388 sessões, de 1861 a 1866. Quer dizer, o Espiritismo, segundo as predições feitas por essas moças, elas previam o surgimento da doutrina dos espíritos em poucos anos. Foi uma espécie de alerta de que a espiritualidade iria se manifestar muito em breve para toda a sociedade humana. E, na verdade, ocorreu. Pouco tempo depois, Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos. Então, como foi a atuação inicial de Allan Kardec? Allan Kardec vivia na França. Ele nasceu em Lyon, onde, com aproximadamente 14 anos de idade, foi para Yverdun, na Suíça, onde ele estudou com Pestalozzi, que criou um método de estudos, na época, que era muito avançado para a sua época. Essa escola de Pestalozzi durou apenas 17 anos ou 18. Quer dizer, não foi muito aceita pelas classes sociais que se julgavam superiores na época. Todos nessa escola eram tratados de forma igual. Quer dizer, não havia o elemento rico, o elemento pobre, o elemento preto, o elemento branco. Todos eram tratados como irmãos. Ele era protestante, os pais de Allan Kardec eram católicos, e lá eles se tornaram grandes amigos. Como Allan Kardec era muito inteligente e já falava alguns idiomas, era uma pessoa extremamente diferenciada das outras crianças, a partir dos 14 anos, 15 anos talvez, porque ele partiu e chegou em Verdun com 14 anos. Entre os 14 e os 20 anos, ele estudou em Verdun, no colégio de Pestalozzi. E ele substituía Pestalozzi quando este viajava e ficava a escola entregue às suas próprias responsabilidades. E, portanto, já havia demonstrado espontânea e simplesmente a sua inteligência, a sua capacidade didática e o seu interesse por divulgar
a doutrina dos espíritos. Mal cessavam as convulsões bélicas de Bonaparte e assembleias espirituais se reúnem, estabelecendo planos para a renovação da sociedade. Quer dizer, as convulsões a que ele se refere foram as guerras impetradas a partir da iniciativa de Napoleão Bonaparte, que foi auxiliado pela espiritualidade, quando na época em que ele tornou-se o maioral da Europa, segundo as suas próprias determinações, ele estava no Egito, lutando com o exército inglês, que naturalmente prendeu alguns generais seus e ele retornou vencido para a França. E diante de uma expectativa sombria, diante das perdas que ele teve, das preocupações, ele se surpreendeu, porque a guerra estava nos seus atos finais e já havia uma composição onde ele iria integrar 3 elementos que fariam o governo do pós-revolução da França. Então ele recebe do mundo espiritual uma missão importante de instituir na França a vitalidade da nova sociedade que surgia diante do término da grande Revolução Francesa, que se sobressai sobre todas as revoluções europeias que foram criadas na época. E ele não esperava isso. Mas ele, naturalmente, tornou-se um homem muito vaidoso, realizou alguns feitos que até os dias atuais trazem benefícios para a nossa sociedade. No entanto, ele se arvorou numa espécie de mandatário, de um elemento poderoso da época, onde somente ele exercia a grandiosa função de mandar em toda a Europa. E aí, então, tem uma frase do Emmanuel que define tudo que ele não conseguiu realizar. Ele diz que Napoleão conduzia os seus súditos com toque de instrumentos de bronze. No entanto, ele não soube vencer o câncer que carcomia as suas entranhas na pensão de Santa Helena. Ele foi preso pelos ingleses numa prisão de Santa Helena, na costa da África. E aí ele perdeu, portanto, sob as determinações superiores da espiritualidade, todas as oportunidades que tivera e que fora concebido para que ele realizasse como benefício do povo europeu. No entanto, algumas coisas boas que ele conseguiu realizar serviram à nossa sociedade, mas é considerado falido no plano espiritual. Então, após essas convulsões criadas por ele, em uma dessas assembleias, porque houveram algumas assembleias espirituais, onde estava presente Jesus, em uma dessas assembleias presididas pelo Cristo, destacaram-se Kardec e seus coadjuvantes. Quer dizer, numa dessas assembleias, segundo Emmanuel faz comentários, inclusive fora do ambiente da codificação, onde ele diz que lá estava, né, nessa assembleia que houve, Allan Kardec e os seus amigos, os seus companheiros. E ele foi convidado publicamente pelo Cristo para nos trazer a codificação da doutrina dos espíritos. Depois de alguns anos, ele reencarna. Léon Hippolyte Denisard Rivail, nascido em 3 de outubro de 1804, em Lyon, na França. Quer dizer, por determinação, por convite do próprio Cristo, como um antigo druida reencarnado na região da França, e que agora surgia como Allan Kardec, ele passa, portanto, a comandar os 15 anos de pesquisas que culminaram no lançamento do Livro dos Espíritos e dos outros livros da codificação.
Casou em 1832 com Madame Baudet, que também era intelectual, escritora, e que tinha muitas obras importantes que foram realizadas por ela lá na França. Kardec, a partir dos 20 anos, em Paris, ele traduzia livros e falava alguns idiomas, como o inglês, o francês, falava o italiano, falava o alemão, e ele escrevia livros didáticos que eram aceitos pela Academia da França, e viveu por mais de 30 anos, 30 ou 31 anos aproximadamente, até começar a pesquisar a doutrina dos espíritos, que se iniciou com uma visita que ele recebe em certa ocasião, né, de um amigo seu. Pais católicos e educado no protestantismo, mais tarde escreveria em sua bandeira: trabalho, solidariedade e tolerância. Trabalho, solidariedade e tolerância, então, era um slogan que existia na França na sua época. De Leon, atraído pelo estudo da ciência e da filosofia, foi matriculado na escola de Pestalozzi, em Verdun, na Suíça. Esse castelo de Verdun foi doado a Pestalozzi por um amigo seu, para que ele realizasse, portanto, a criação desse método experimental, que nos dias atuais existem escolas em alguns países. Se destacou e passou a ensinar aos colegas desde os 14 anos. Kardec era muito inteligente. Com 14 anos ele já assimilava como autodidata todos os ensinamentos e era reconhecido como um mestre, como um professor que auxiliava a Pestalozzi sempre que ocorria necessidade, para substituir algum mestre, algum professor. Concluídos os estudos, tornou a França e vivia em Paris. Dava aulas, escrevia obras didáticas e fazia traduções. Era o seu trabalho. E ele permaneceu por aproximadamente 30 ou 31 anos antes de iniciar o seu trabalho. Naturalmente, nessa época, Kardec já havia se encontrado com Deleuze, já havia aprendido com ele tudo sobre o eletromagnetismo animalizado, o mesmerismo, quer dizer, a hipnose, o sonambulismo. Então, tudo isso era muito estudado nas escolas que foram criadas em Paris, inspirado nos aforismos de Mesmer, né? Quer dizer, com a introdução do mesmerismo, com a introdução de Paracelso, que começou no século XVI, que deu o início, portanto, que viria despertar os outros estudiosos que surgiram, como Mesmer, e em seguida Puységur, não sei como pronuncia bem esse elemento em inglês, mas Perseguir, Barão de Perseguir. E ele, então, aprendeu muito com esses estudiosos, inclusive Deleuze, que era um grande amigo seu e que também era espiritualista. E, naturalmente, lhe transmitiu muitas informações importantes, lhe trazendo um conhecimento substancial sobre o mesmerismo. Em 1854, Fortier lhe falava das mesas que giravam. Fortier era um amigo seu que participava de uma das escolas em Paris, que lhe fez uma visita e falava das mesas que giravam e que, mesmo fazendo perguntas mentais ou através de palavras para essas mesas, elas respondiam. Quer dizer, Kardec ficou muito admirado, mas deu uma demonstração, pelo que escreveu, de que talvez o seu amigo não fosse, digamos, tão merecedor da credibilidade que deveria ter. É o que deixa crer quando se lê o termo.
os termos. Iniciou em 1855, no início de 1855, Carlotti foi o primeiro a lhe falar da comunicação dos espíritos. Aumentaram-lhe as dúvidas. Quer dizer, em 1855, Carlotti, que era um outro amigo seu, e tudo indica de que Carlotti tinha um pouco mais de merecimento, de credibilidade no âmbito das amizades pessoais, é o que se percebe. E ele então prometeu que faria uma visita ao local em que fora objeto das referências de Carlotti, para verificar se realmente as mesas girantes tinham algum sistema nervoso, alguma forma de captar os pensamentos ou as palavras e dar respostas positivas como se fossem seres humanos. Então Kardec era muito articuloso nesse sentido e fez esta promessa e cumpriu. Em maio desse ano, juntamente com Fortier, encontrou o Sr. Patier e a Sra. de Plenemaison, passou a frequentar reuniões e conheceu a família Baudin. Então ele foi numa dessas reuniões, lá ele conheceu o Sr. Baudin, conheceu as suas duas filhas, que eram menores de idade, que lhe auxiliaram na pesquisa em 1856 do Livro dos Espíritos por um ano consecutivo em todas as reuniões, e finalizado essas mais de 1019 questões formuladas, naturalmente as meninas se casaram, se afastaram. E ele recebe a orientação da espiritualidade no sentido de buscar a senhora Jafé, uma médium experiente, muito confiável, que, juntamente com ele, faria uma revisão de todos os textos obtidos. E assim ele procedeu. E foi bem sucedido. A convite do Sr. Baudin, residente na rua Rochecourt, passa a frequentar as reuniões em que Zéfiro se manifestara. Zéfiro era um espírito e se auto-intitulava como orientador de Allan Kardec. Ali, Allan Kardec realizava seus estudos, aplicou o método científico experimental por 15 anos consecutivos. Foi nessa oportunidade dos 15 anos de trabalho que ele teve que ele nos trouxe o legado da doutrina dos espíritos. Decisões de Kardec. De início ele tomou essas decisões. Qualquer espírito tinha sua própria opinião. Ele respeitava todas as opiniões, mas queria ter certeza absoluta de que as respostas eram verdadeiras. Conhecer o mundo invisível era um dos seus objetivos. Procedeu com os espíritos como teria feito com os homens. Quer dizer, ele agiu com a espiritualidade, independente dos títulos desses espíritos, independente do grau de conhecimento acadêmico, independente de qualquer coisa que pudesse engrandecê-lo. Agiu como se estivesse realizando um negócio entre os homens. E ele foi muito bem sucedido. Em 1856, passa a participar na rua Tiquetone, por sugestão dos espíritos. Estes verificaram seu trabalho em sessões com a senhora Jafé e com a assistência de mais de 10 médiuns. Havia mais de 10 médiuns confiáveis que naturalmente foram preparados pelo mundo espiritual, não surgiram por acaso, a fim de que ele pudesse amplamente realizar as suas pesquisas, utilizando o método científico experimental que já era recomendado pelos enciclopedistas da França na época. Assim, nesse local, lança a primeira edição do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Galeria de Valois, no Palácio Royal, local do lançamento do Livro dos Espíritos, em 1857. Em 25 de março de 1856, Kardec havia recebido a revelação do Espírito
que para ele chamasse a verdade. É assim, Kardec estava em casa, ele ouvia barulhos na mesa, barulhos que vinham do teto, do chão, das paredes, e aquilo o impressionou de certa forma. Como nenhuma entidade se manifestou, ele prometeu a si mesmo de que na próxima terça-feira, ao comparecer às reuniões, ele iria perguntar para os espíritos de quem se tratava aquela manifestação. E lá ele se surpreendeu, porque em 7 de maio de 1856, o espírito Hahnemann confirma a primeira revelação dos espíritos sobre a sua missão ocorrida em 30 de abril. Em 7 de maio de 1856, o espírito Hahnemann, para Hahnemann eles fazem esta declaração, em 7 de maio de 1856. Mas naquela ocasião, o espírito que foi consultado lhe falou que quem estava presente na sua residência, fazendo aqueles barulhos que ele escutava, era o espírito de verdade. Portanto, era uma entidade espiritual que representava o espírito da verdade, que era exatamente o objeto da promessa de Jesus feita aos seus discípulos naquela noite inesquecível de Jerusalém, quando então ele se reunia na sua última ceia com os seus amigos, antes de partir após a ceia para o Jardim das Oliveiras e ser preso naquela noite, em que 2 dias depois ele seria crucificado. Aliás, na sexta-feira, no dia seguinte, seria crucificado. E, portanto, era o Espírito da verdade. Era um Espírito que viria nos ensinar todas as coisas e nos fazer entender tudo aquilo que Jesus tinha nos ensinado. Então, o próprio Cristo previa a distorção dos seus ensinamentos, como ocorreu a partir do ano 336, em Roma, quando o imperador Constantino, por força de um decreto, determinou que Roma teria, a partir daquela data, mais uma religião. E esta religião chamava-se cristianismo. E, portanto, o seu sucessor, no ano 392, determinou, por força de um outro decreto, de que Roma teria apenas uma religião, a religião cristã, e que os politeístas deveriam esvaziar os seus templos para que o espaço fosse reservado aos cristãos para realizarem os seus rituais. E aí nós cometemos, segundo os espíritos, através do nosso caríssimo Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nós cometemos o maior erro de todos os tempos como cristãos, porque unimos os interesses políticos aos interesses religiosos. Portanto, foi assim que os grandes sofrimentos iniciados no ano 48, 49 por Nero tiveram fim em Roma, quando então foi instituído esses decretos que determinavam o poder do Império Romano sobre as lides do cristianismo, que passou a ser subjugado aos governos da terra. Portanto, um grandioso erro que ainda se reflete nos dias atuais. Mensagem do Espírito de Verdade sobre a missão de Kardec. Não te esqueças de que tanto podes vencer como falir, e a vez que a tua missão é subordinada a condições que só de ti dependem. Em 1857, na casa do senhor Dufax, Kardec manifesta o desejo de fundar um órgão periódico espírita. Sob a orientação recebida, fundou a Revista Espírita em 1 de janeiro de 1858. Os espíritos pediram a Kardec que somente ele escrevesse nessa revista. Ele tentou colocar alguns colaboradores, mas não foi possível dar certo. Só
foi realizado todo o trabalho de acordo com o desejo da espiritualidade quando ele decide, tão somente ele, escrever esta revista, que é um monumento que se soma à codificação espírita feita por Allan Kardec, com o lançamento do Livro dos Espíritos em 1857 e os demais livros que foram lançados a seguir. Sociedade Espírita de Paris, em 1 de abril de 1858. Desde novembro de 1857, Kardec realizava reuniões em sua residência, na Rua dos Mártires, às terças-feiras, desde 1857. Quer dizer, ele tinha um sonho de também ter a sua sede. E o que veio a ocorrer, em verdade, alugaram dependências no Palácio Royal, Galeria dos Valois, onde permaneceram por um ano, Galeria de Valois do Palácio Royal. E aí permaneceram por um ano. A seguir, por um ano, permaneceram na Galeria Montpensier, no salão do restaurante do Wix. Às sextas-feiras, a seguir em sua sede, na Rua Santana, número 59. Obras da codificação. Então, ele lançou o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, depois lançou o Livro dos Médiuns, em 1861. Esse que nós temos hoje é a segunda edição do livro que foi alterado, não é? O primeiro não mais foi publicado. Evangelho segundo o Espiritismo, que foi o terceiro livro, em 1864. Desculpem, eu acho que o que é a segunda edição é o Evangelho, não é o Livro dos Médiuns. O Evangelho é que é a segunda edição, porque a primeira edição não é mais editada. Céu e Inferno, agosto de 1865, Gênese, os Milagres e as Predições, em janeiro de 1868. Foram estes os 5 livros que constituem a codificação de Allan Kardec, a constituição doutrinária da doutrina dos Espíritos. Muito agradecido a todos. E eu queria falar um pouco aqui, rapidinho, do meu livro. Corpo Sutil. Esse livro eu considero de grande importância, principalmente para aqueles que desejam estudar a obra de André Luiz. Aqui é apenas a representação de uma pequenina parte das notícias doutrinárias trazidas pelo grande repórter espiritual. Tá? Nós abordamos aqui os fluidos, nas 119 páginas iniciais, na parte central do livro. Nós abordamos a gênese do Espírito, como o Espírito teria surgido na Terra, e nas últimas 100 e poucas páginas, nós fazemos comentários sobre as revelações dos Espíritos, sobre os implementos do corpo espiritual, feito com muito carinho, com muito cuidado, sem erros e com pouca coisa da minha própria cabeça, da minha própria inteligência, que não é tão grande, tão importante, e, portanto, é um livro que deve ser lido e estudado por aqueles que acreditam na veracidade absoluta da obra de André Luiz, que é a entidade escolhida pelo mundo espiritual superior para nos trazer todas as informações que dizem respeito à evolução do pensamento espiritista no Brasil. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal.
Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.